129, de 27 de maio de 1980. Dispõe sobre o Conselho de Disciplina da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí e dá outras providências. O Governado do Estado do Piauí. Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí decreta e eu sanciono a seguinte lei. Art. Primeiro, o Conselho de Disciplina destina-se a apreciar a incapacidade dos aspirantes a oficial, subtenentes, sargentos, cabos e soldados da Polícia Militar, ou Corpo de Bombeiros, do Estado do Piauí, com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, bem como, dos aspirantes a oficial e das demais praças, reformados ou na reserva remunerada, de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se defender. Art. Segundo, serão submetidas a Conselho de Disciplina, ENS. Ofício, as praças referidas no art. Primeiro, e, acusadas oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de terem a. Procedido incorretamente no desempenho do cargo de que estejam investidas, b. Tido conduta, civil ou policial, militar, irregular, ou c. Praticado ato que afete a honra pessoal, a administração, o pundonor policial, militar ou decoro da classe. E afastadas do cargo ou função, na forma da legislação policial, militar, por se tornarem incompatíveis com os mesmos ou demonstrarem incapacidade no exercício de função policial, militar a elas inerentes, salvo se afastamento for em decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo. E condenadas por crime de natureza dolosa, não prevista na legislação especial, concernentes à segurança nacional, em tribunal civil e militar, a pena restritiva de liberdade individual até 2,02 anos, mínimo, tão logo transite em julgado a sentença. O quarto, pertencentes a partidos políticos ou associações, suspensos ou dissolvidos por força de disposição legal ou decisão judicial, ou que exerçam atividade prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Parágrafo único, são consideradas, entre outras, para os efeitos desta lei, pertencentes a partido ou associação a que se refere este artigo, as praças constantes no art. Primeiro que, ostensiva ou clandestinamente, a. Estejam inscritos como seus membros. D. Prestem serviços ou angariam valores em seus benefícios. E. Realizem propaganda de suas doutrinas. Ou F. Colaborem, por qualquer forma, mas sempre do modo inequívoco, em suas atividades. Art. Terceiro, as praças da ativa, constantes no art. Primeiro, ao serem submetidas a Conselho de Disciplina, serão afastadas do exercício de suas funções. Art. Quarto, a nomeação do Conselho de Disciplina, por deliberação própria ou por ordem superior, será da competência do Comandante-Geral da Polícia Militar do Piauí. Art. Quinto, o Conselho de Disciplina será composta de 303 oficiais da Corporação Policial Militar. Parágrafo 1º. O membro mais antigo do Conselho de Disciplina, no mínimo um oficial intermediário, capitão, será o presidente. O que se lhe seguir em antiguidade será o interrogante relatore, o mais moderno, o escrivão. Parágrafo 2º. Não podem fazer parte do Conselho de Disciplina: a. O oficial que formulou a acusação. B. Os oficiais que tenham, entre si, com o acusador ou com o acusado, parentesco consanguíneo ou afim, até o 4º grau. C. Os oficiais quer tenha particular interesse na decisão do Conselho de Disciplina. Art. Sexto, o Conselho de Disciplina funcionará sempre com a totalidade de seus membros, em local onde seu presidente julgar melhor indicado, para a apuração do fato. Art. Sétimo, reunido o Conselho de Disciplina, convocado previamente por seu presidente, em local, dia e hora designados com antecedência, presente o acusado, o presidente mandará proceder à leitura e à autuação dos documentos que constituírem o ato de nomeação do Conselho de Disciplina. Em seguida, ordenará a qualificação e o interrogatório do acusado, o que será reduzido a auto, assinado por todos os membros do Conselho e pelo acusado, fazendo-se a juntada de todos os documentos por este oferecidos. Parágrafo único. Quando o acusado for praça da reserva remunerada ou reformado e não for localizado ou deixar de atender à intimação, por escrito, para comparecer perante o Conselho de Disciplina,
A. Não sendo localizada a intimação publicada em órgão de divulgação na área do seu domicílio. B. Deixando de atender a intimação por escrito ou a publicação, o processo ocorrerá à revelia. Art. 8º. Aos membros do Conselho de Disciplina será lícito reperguntar ao acusado e às testemunhas sobre o objeto da acusação e propor diligências para o esclarecimentos. Art. 9. Ao acusado será assegurada ampla defesa, tendo, após o interrogatório, prazo de 5 dias, para oferecer razões, por escrito, devendo o Conselho de Disciplina fornece-lhe o libelo acusatório. Art. 10º. O Conselho de Disciplina poderá inquirir o acusador ou receber, por escrito, seus esclarecimentos, ouvindo, posteriormente a respeito, o acusado. Art. 11. O Conselho de Disciplina disporá de um prazo de 30 dias, a contar da data de sua nomeação, para conclusão dos trabalhos, inclusive remessas de relatório. Parágrafo 1º. O Comandante-Geral da Polícia Militar do Piauí, a requerimento do Presidente do Conselho de Disciplina, poderá prorrogar por mais 20 dias o prazo de conclusão dos trabalhos, para efetuar diligências visando a produção de novas provas imprescindíveis à elucidação do fato. Parágrafo 2º. Poderá o Comandante-Geral da Polícia Militar do Piauí, por motivo de morte do acusado, suspender, em qualquer fase, os trabalhos do Conselho de Disciplina, por terem cessado os motivos de sua nomeação. Art. 12. Realizada todas as diligências, o Conselho de Disciplina passará a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido. Parágrafo 1º. O relatório, elaborado pelo escrivão, após conclusão do Conselho de Disciplina sobre o mesmo, e assinado por todos os seus membros, deverá decidir se a praça A. é ou não culpada da acusação que lhe imputada, ou B. no caso do item 3º do art. 2º, levados em consideração os preceitos da aplicação da pena prevista no Código Penal Militar, está, ou não, incapaz de permanecer na ativa ou não na situação em que se encontra na inatividade. Parágrafo 2º. A decisão do Conselho de Disciplina será tomada por maioria de votos de seus membros. Parágrafo 3º. Quando houver vencido, será facultada a sua justificação por escrito. Parágrafo 4º. Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o Conselho de Disciplina remeterá o processo ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Piauí. Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-Geral, dentro do prazo de 20 dias, aceitando, ou não, sua deliberação e, neste último caso, justificando os motivos do despacho, determinará o arquivamento do processo, se não julgar a praça culpada ou incapaz de permanecer na ativa ou na situação em que se encontra na inatividade. E a aplicação da pena disciplinar, se considerar contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual a praça foi julgada culpada. E a remessa do processo à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Piauí, se considerar crime militar a razão pela qual a praça foi considerada culpada. Ou quarto, a efetivação da reforma ou exclusão, a bem da disciplina, se considerar que a razão pela qual a praça foi considerada culpada, está prevista nos itens I e em quarto do art. 2º, ou B, C, pelo crime cometido, previsto no item 3º do art. 2º, a praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na situação de inatividade em que se encontrar. Parágrafo 1º. O despacho do Comandante-Geral quis determinar o arquivamento do processo, deverá ser publicado em Boletim do Comando-Geral nos assentamentos da praça, se esta for da ativa. Parágrafo 2º. Também será publicado em Boletim do Comando-Geral o despacho exarado no processo, procedendo-se, neste caso, como no parágrafo anterior, para o caso da praça da ativa. Parágrafo 3º. No caso de a decisão do Comando-Geral ser pela reforma da praça, esta será efetuada no grau hierárquico que a mesma possui na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Art. 14. O acusado ou, em caso de revelia, o oficial designado para acompanhar o processo, poderá interpor recurso da decisão do Conselho de Disciplina ou da solução posterior do comandante da Polícia Militar do Piauí.
Parágrafo único. O prazo para a interposição de recurso será de 10 dias, contados da data em que o acusado tomar conhecimento oficial da decisão do Conselho de Disciplina, ou da publicação da decisão do Comandante-Geral da Corporação, em Boletim do Comando-Geral. Art. 15. Caberá, em princípio, ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Piauí, no prazo de 20 dias, contados da data do recebimento do processo, apreciar os recursos que forem interpostos nos processos orundos dos Conselhos de Disciplina. Art. 16. Aplicam-se a esta lei, subsidiariamente, no que couber, as normas do Código de Processo Penal Militar. Art. 17. Prescrevem-se em 6 anos, contados da data em que forem praticados os casos previstos nesta lei. Art. 18. O Comandante-Geral da Polícia Militar do Piauí, atendendo às peculiaridades da corporação, baixará instruções para o funcionamento dos conselhos de disciplina. Art. 19. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.